Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Mais da F1. A Mercedes está aproveitando esse período de pausa no calendário da Fórmula 1, para se esforçar no trabalho de desenvolvimento antes da estreia da evolução do seu carro em Imola. Não é segredo que grandes mudanças estão chegando, já que o chefe da equipe, Toto Wolff, afirmou repetidamente que o atual conceito de design do carro será revertido com atualizações. A filosofia de Zero Side Pods foi oficialmente rejeitada sem muita hesitação depois de ver o potencial limitado do W14 nos testes de pré-temporada. É uma abordagem clara e direta da equipe em querer mudar de direção e efetivamente começar do zero. Este deveria ser o ano em que a Mercedes voltaria à batalha no topo da Fórmula 1 e voltaria a lutar pela vitória em todas as corridas. A paciência de Wolff se esgotou, e a equipe de engenharia liderada por Mike Elliott, apesar da devoção da equipe à sua cultura sem culpa, sentirá pressão e uma espécie de ultimato, tendo continuado insistindo em uma filosofia aerodinâmica que não teve sucesso em 2022. Os bons resultados obtidos na segunda parte da temporada passada, incluindo a incrível vitória no Brasil, fizeram a equipe de Elliott, defensores do conceito Side Pod Zero, desistir de mudar radicalmente a filosofia de design. O atual W14 teve de fato algumas evoluções importantes em relação ao antigo W13, incorporando parte das soluções aerodinâmicas que vimos na Red Bull. No entanto, não houve o salto de desempenho esperado, na verdade a diferença para o líder aumentou. Embora a Ferrari nunca tenha declarado sua intenção de mudar sua filosofia de design, apesar de uma dica de Carlos Sainz de que deveria, Wolff e Mercedes não esconderam que os ganhos que obtiveram durante 2022 em comparação com uma equipe Red Bull, que parou de desenvolver seu carro, os enganou para que persistissem com uma ideia que agora consideram um fracasso. Agora é hora de começar do zero, e os componentes para fazer isso já estão no túnel de vento. A frustração de Wolff também decorre do fato de Aston Martin, equipe cliente da Mercedes, que compra vários componentes mecânicos, estar mais competitiva no momento. Elliott não pode permitir que o projeto W14B também dê errado. Embora possa ser tentador para qualquer equipe tentar copiar e colar o conceito da Red Bull agora, o que a Mercedes deve fazer, dado o compartilhamento existente de componentes e os resultados que seu cliente está obtendo, é ir na direção da Aston Martin. Os problemas do W13 estiveram sobretudo relacionados com as quicadas por conta do porpoising, e poucas opções de setup que o conceito oferece para aproximar o carro do chão. No ano passado, os dois pilotos muitas vezes não conseguiam explicar como o carro conseguia ser ruim no início, mas se o ajuste correto fosse feito nos treinos livres, o carro encontrava uma força aerodinâmica incrível. Isso ainda acontece até certo ponto no carro de 2023, e também vimos isso na Austrália. O carro da Mercedes foi colocado na janela certa de uso para a qualificação, e um ótimo desempenho apareceu, o que permitiu que George Russell e Lewis Hamilton se posicionassem atrás de Max Verstappen. No entanto, isso ainda acontece muito casualmente, e muitas vezes é condicionado por fatores externos. Por exemplo, o aumento das temperaturas no fim de semana australiano ajudou a Mercedes a encontrar aderência com os pneus. Portanto, não se trata principalmente de um conceito aerodinâmico incorreto, como na Ferrari. A Mercedes teve uma desvantagem importante diretamente da falta de correlação entre os dados da simulação e a pista. As indicações dos comentários de Wolff são de que sidepods mais convencionais farão parte do plano da Mercedes, embora as implicações para a estrutura de impacto lateral signifiquem que isso pode não acontecer instantaneamente. Mas a Mercedes deve observar o que a Aston Martin conseguiu fazer com sua própria mudança de conceito de sidepods para 2023, já que possui muitos dos mesmos componentes internos da Mercedes. Quando se trata de velocidade em linha reta, a Mercedes imediatamente deu um passo à frente em 2023, com o novo design da asa traseira introduzido na primeira corrida no Bahrein. O novo modelo de asas traseiras permitiu reduzir o arrasto, que era um aspecto decididamente negativo da Mercedes 2022. Elliott disse que no ano passado, o projeto do Zero Side Pods era muito rápido em simulações, muito mais do que eles imaginavam. No entanto, o resultado na pista foi muito diferente devido às quicadas. Por conta da mudança diretiva no meio da temporada imposta pela FIA, eles puderam deixar o carro mais alto em relação ao chão, junto com uma configuração de suspensão mais rígida. E isso melhorou o desempenho com relação às outras equipes que perderam desempenho ao elevar a altura de seus carros.
Em parte, esse problema foi resolvido com o W14, mas com a versão atualizada, o objetivo será poder correr ainda mais perto do asfalto. A Mercedes não precisa apenas de uma nova versão dos sidepods, o próprio design precisará funcionar de uma maneira completamente diferente. Isso terá que vir principalmente do acerto mecânico e do uso da nova suspensão traseira que deve chegar junto com as atualizações aerodinâmicas de Imola. Os fatores limitantes para a Mercedes e todas as outras equipes que perseguem a Red Bull é o limite de orçamento, que evita gastos pesados em forçar programas de atualização em larga escala. Isso significa que a Mercedes certamente não será capaz de fazer milagres este ano, mas mostrou excelente capacidade de recuperação na temporada passada. O objetivo é terminar à frente da Ferrari, e acima de tudo, de sua equipe cliente Aston Martin. E seu ponto de partida precisa ser aprender com o que esse cliente acertou. Quer ficar sabendo das notícias da Fórmula 1? Se inscreva no canal Mais da F1 para ficar sabendo de tudo. E obrigado por assistir a esse vídeo.